Olá, mais uma vez eu quero agradecer a sua companhia. Nós estamos na série Vidas Mudadas e hoje nós vamos falar desse encontro entre Jesus e a mulher samaritana. O texto está lá em João, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos espaçados. O texto diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher: Como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E a conversa prossegue. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Então a mulher replicou: Como podes, se você não tem com que tirar água? E lá no verso 13, replicou-lhe Jesus: Todo que beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o verso 15 diz: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus lhe disse: Vai e chama o teu marido. Verso 17 diz: Ao que lhe respondeu a mulher: Eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Verso 28, a Bíblia diz: Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Será porventura este o Cristo? Saíram, pois, da cidade a estar com Jesus todos os homens daquela cidade. Bom, esse é um texto que marca esse encontro de Jesus com a mulher, identificada apenas como mulher samaritana. Nós não sabemos exatamente o nome dessa mulher. Essa mulher, ela tem uma história de vida bem complicada. Basta quem conhece o contexto ali da história sabe disso. Ela tinha graves problemas, ela estava confusa. Em toda a vida que essa mulher vivia, ela vivia em busca de um grande amor, procurava realizações nos braços de muitos homens. No entanto, os casamentos delas todos haviam fracassado e isso continuava a perturbá-la. Ela era uma mulher que havia se perdido no caminho. E Jesus começa uma conversa, ele tabula uma conversa com essa mulher para revelar o vazio que havia dentro daquela mulher. Mas essa mulher, ela tenta várias escapadas. Ela não quer encarar a realidade, ela então procura uma série de desculpas para não encarar as questões mais importantes da vida. E aqui nós vamos destacar algumas tentativas de escapada dessa mulher. Uma delas é que ela tenta fugir por uma questão histórica. Ela tenta evitar essa conversa que mexe com a realidade dela, apelando para uma questão antiga. É uma briga que havia entre os judeus e os samaritanos. E aqui Jesus ele derruba a parede do preconceito racial. Embora aquele fosse o caminho mais perto entre a Judéia e Galiléia, os judeus, principalmente os piedosos, evitavam tomar aquele caminho devido a uma rixa cultural que havia entre esses dois povos. E essa é uma rixa muito antiga, causada lá na divisão das tribos, quando Israel foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, e a capital do Reino do Norte virou Samaria. Então havia uma crise ali. Porém,
O simples fato de viajar por Samaria e pedir água àquela mulher samaritana, Jesus estava derrubando muitas barreiras centenárias de preconceito racial. Muitas pessoas, por causa da sua cultura, a cultura religiosa, por causa de ideologias, ou mesmo por puro preconceito, fecham as portas para Jesus, não permitindo que ele entre e faça mudanças em suas vidas. Por isso, eles continuam seguindo com a vida não mudada, a vida não transformada, não conseguindo alcançar a mudança que sempre desejou. Mas Jesus, ele veio para todos e o texto parece deixar bem claro isso. Nenhuma pessoa é a mesma depois de um encontro com Jesus, isso é um fato. Aquela mulher, ela teve uma mudança radical em sua vida. Uma outra coisa, mas aí ela tenta uma outra escapada, ela vai para uma questão muito mais pragmática, ela diz, Senhor, o Senhor não tem como tirar água, aí o poço é fundo, onde é que o Senhor tem essa água viva? Então, pela argumentação dá para perceber que a samaritana se foca na impossibilidade de alcançar a água sem os meios necessários. Então ela coloca um problema prático, eu estou com um problema, será que o Senhor pode resolver? Olha, quando se está diante do Senhor Jesus e não sabe exatamente diante de quem está, porque aquela mulher diz, és tu maior do que o nosso pai Jacó que tomou dessa água, e ela não sabia diante de quem ela estava. Então, quando não se sabe quem é Jesus, não conhece a sua grandeza, o seu imenso poder, nós limitamos aquilo que ele pode fazer em nossas vidas. Jesus disse, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está aqui te pedindo, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria águas vivas. Aquela mulher, ela fica perturbada, porque ela não conseguia discernir quem era aquele que estava na frente dele. Enquanto você não consegue conhecer de fato quem é Jesus, enquanto você não consegue de fato se abrir para conhecê-lo em sua essência, então você não perceberá que para ele nada é impossível. Foi então que Jesus disse, eu tenho uma água que num dia que você beber, nunca mais terá sede. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, mulher, eu tenho uma resposta para as questões mais intrínsecas da sua vida. Mas aí ela tenta uma outra escapada. E ela tenta se esquivar por uma questão imediatista. E ela então diz, Senhor, então me dá dessa água, dá-me dessa água para que eu não precise mais voltar aqui, tirar novamente essa água. Jesus falava de algo eterno, ela só pensava apenas nas comodidades do presente. Ela queria algo superficial, ela queria apenas uma bênção temporária. Muitos querem apenas resolver sua situação momentânea, mas não querem de fato se comprometer. E é assim que muitas vezes ocorre. As pessoas às vezes lotam prédios de igrejas apenas buscando solução para problemas imediatos, mas eles não percebem que Jesus não quer mudar apenas a situação em que ela está. Jesus quer transformar a vida delas. E vidas transformadas muda a situação, muda o ambiente familiar, muda o local de trabalho, reverte situação na vida que parecia impossíveis. Quem tem uma vida mudada tem todas as possibilidades de alterar o ambiente em que está. Mas aí ela tenta desconversar com uma questão moralista. Sua vida moral, a vida moral daquela mulher, não era das mais limpas, nós sabemos disso. Aqui vale ressaltar que a mulher samaritana não era desprezada apenas pelos judeus, mas também pelo seu próprio povo, em razão da vida libertina que ela levava. A vida dela era um emaranhado de casamentos, de divórcios. E naquela sociedade, isso era algo que não era de fato aceito, permitido. Fazia com que aquela mulher fosse uma pessoa rejeitada, uma pessoa proscrita, com status social igual de uma prostituta qualquer. Nenhuma pessoa de respeito, de fato, queria ser vista na companhia daquela mulher. Por isso que ela vai ao meio-dia, em pleno horário do calor do dia, pegar água, que ela também não queria também ser vista por ninguém.
Então, ela tenta justificar a sua rejeição colocando uma barreira moral, como muitos às vezes tentam fugir da questão da vida, dizendo: Jesus não pode me amar porque eu sou um pecador, uma pessoa como eu. E o interessante é que toda iniciativa da conversa é de Jesus. É Jesus que se aproxima. É porque Ele te quer do jeito que você está. Porque Ele veio para buscar e salvar os que se havia perdido. Para Jesus não existe caso perdido. Não importa qual foi o seu passado. Tudo que Jesus toca se transforma em algo melhor. Aquela mulher, ela deixou de ser uma prostituta, deixou de ser uma qualquer, para ter uma vida completamente mudada, uma vida completamente transformada. E uma quinta e última tentativa de escapar, aquela mulher procura fugir por uma questão teológica. E ela argumenta sobre um lugar de adoração. Os pais diziam que era aqui, outros dizem que é em Jerusalém. A questão é que muitos erguem enormes barreiras teológicas, não para encarar a situação que está vivendo. Aí elas começam a argumentar: existe muita igreja, muita religião, quem é que está certo? É o que muitos argumentam. Outros se apegam a questões secundárias de interpretação para justificar essa frieza espiritual que vive. Muitas vezes pessoas não têm suas vidas transformadas por causa de apego a tradições religiosas. Elas dizem: olha, era assim que nossos pais faziam e é assim que eu faço, e não param exatamente para poder conhecer melhor a fé em Jesus e o que Jesus está trazendo. Querem argumentar que são religiosas, dizem: olha, eu sou religioso, eu creio em Deus. E a questão é: quem disse que ser religioso vai ter a vida mudada, transformada? Quem disse que por ser religioso vai para o céu? Aquela mulher, ela bebeu da água da vida e a vida dela foi mudada e transformada. Havia algo muito mais profundo do que mera religiosidade. E uma coisa interessante, que Jesus não teve que nem mandar aquela mulher espalhar aquela notícia. Ela não ofereceu, ele não sentou e ofereceu a ela aulas, técnicas de evangelismo. Apenas Jesus havia plantado nela a semente da verdade eterna. E a gente sabe que o maior argumento a favor do Evangelho é uma vida transformada. Essa série fala exatamente disso. Vidas mudadas. Que Deus abençoe sua vida. E como aquela mulher encontrou a satisfação, a realização da sua vida na água eterna, na satisfação da presença de Jesus, é o meu desejo que você também encontre, que você também receba, que você também beba desta água. E você vai perceber que todas as outras coisas vão ficar com o seu significado embotado diante dela. O que é interessante é que aquela mulher foi buscar água e ela deixa exatamente o cântaro ali e corre para a cidade para falar da mudança que aconteceu na vida dela. Aquela água que ela tanto queria para saciar a sua sede, simplesmente ficou sem significado diante da sublimidade do amor e da grandeza de Deus em sua vida. Deus abençoe sua vida. As perguntas para reflexão estão aí na continuação do vídeo e o estudo completo na descrição do vídeo. Espero que você seja muito abençoado com o seu grupo, reúna com a sua célula ou no local de trabalho com seus amigos. Em torno desse assunto, converse, discuta, seja edificado e Deus abençoe e mude muitas vidas através dessa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.